Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria da TV Unesp e da TV Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios da cidade de Bauru. Toda semana recebemos representantes do poder público e da comunidade universitária para discutir problemas de interesse da nossa cidade e da nossa comunidade. Hoje o tema do programa são as eleições. Olá, e quem está conosco e participa da entrevista é a jornalista Larissa Rossetto, aqui da TV Unesp. É um prazer, Nelson. Hoje o programa muda um pouquinho o formato, nós temos normalmente representantes do poder público e da comunidade universitária para discutir conosco, mas nós teremos dois representantes do Departamento de Ciências Humanas da Unesp, os professores Maximiliano Vicente, o Max. Obrigado. E Carlo Napolitano. Olá. Daqui a 3 meses, no dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher o presidente da República, governador do estado, deputado estadual, deputado federal e 2 candidatos ao Senado. Nós vamos saber qual é o perfil do bauruense que está apto a votar. Nesse ano, são 267.287 eleitores. O número de eleitores na cidade cresceu 1,4%. São 3.781 bauruenses a mais que votam em relação às eleições de 2016. O perfil etário se mantém. 1/4 da população que vota tem entre 45 e 59 anos de idade. 1/5 tem entre 35 e 44 anos. Tendência de eleitor mais velho que coincide com a média nacional. Houve uma leve queda no número de eleitores de 16 e 17 anos, para quem o voto ainda é facultativo. Se há 2 anos eles eram 1.824, no pleito deste ano eles somam 1.773. Uma mudança positiva foi o nível de escolaridade do eleitor bauruense, que cresceu proporcionalmente. Entre os que têm ensino superior completo, o aumento foi de 2,4 pontos percentuais, comparado à formação dos votantes de 2016. A proporção de 11,5% da população supera a média nacional. Entre os brasileiros que votam, 9,1% têm ensino superior. Para além dos números, nossa equipe foi às ruas saber o que esse eleitor pensa. Como ele vai decidir em quem votar neste ano? Tem que procurar saber o caráter, a índole deles, porque hoje em dia está difícil escolher, né? Então a gente tem que procurar saber o máximo do passado, o que foi feito, o que deixou de fazer, quais são as intenções. Eu acho que é bom a gente estar pesquisando, né, o máximo possível, que assim a gente tem bastante acesso hoje à internet, parece que o pessoal esquece disso, fica só em redes sociais, né, se deixa levar por fake news também. Então é muito importante a gente estar vendo o real, né, o que o candidato já fez, o que ele pretende fazer, que de repente às vezes eles fazem algumas propostas assim que tá vendo que é muito ilusória, né, realmente para pegar o povo, e o povo acaba não pesquisando isso e acaba votando em qualquer um. Eu geralmente não voto, tá? Eu me dou o direito de exercer a verdadeira democracia. Eu escolho se eu quero votar ou não. Então, se nessa campanha tiver alguém que me interesse e que eu acho que vale a pena, eu voto, entendeu? Então eu não escolho assim partido, eu vou ver se realmente vale a pena o meu voto. Então, nas últimas eleições eu votei, algumas eu não votei para deputado, mas votei para senador, porque me interessei pelo projeto. Algumas eu não votei para presidente, mas votei para governador, entendeu? Na hora de escolher deputado, vale mais o candidato da cidade? Eu preferia que fosse daqui, da nossa cidade. Porque sendo daqui seria mais fácil para fazer benfeitorias, coisas para a gente. Você pode votar num de Bauru, mas chega lá em cima, ou você entra na panela, ou você apanha ou te bata. E as investigações contra a corrupção influenciam na escolha? No meu já influenciou, né? Muita gente eu já arrisquei que não vai passar nem perto. Deveria influenciar em todo mundo, né? No meu já influenciou.
muitas pessoas não estão muito ligadas, né? Porque o brasileiro ele é facilmente distraído. Então, com essa coisa de Copa do Mundo, Neymar e enfim, né? Aí o pessoal acaba se distraindo. Então, eu acho que o pessoal nem tá ligando muito para isso. Até mesmo porque as mídias não mostram muito, né? Elas mostram muito superficialmente do que realmente está acontecendo. Então, assim, eu acho que não vai influenciar muito, não. A sensação geral é de desalento. Esse pessoal que se elege nunca nos representa, né? Porque, parando para analisar, o cara ele gasta mais com a campanha do que ele vai ganhar quando ele está lá dentro, né? Então, assim, é algo meio inveroz de se fazer. Então, é claro que vai ter o enriquecimento ilícito. Então, o dia que o rapaz ele vir com uma proposta de campanha de que vai acabar principalmente com aquelas ajudas que eles têm, bolsa paletó, bolsa se vier com essa proposta, aí sim me representa. Ultimamente eu estou anulando meu voto por falta de candidato, que não existe. Se você me falar um honesto, se me der o nome de um honesto, eu voto nele. Eu já procurei e não achei. Se o Brasil tivesse 50% de honestidade, nós seríamos o maior país do mundo. 50%, não precisava 100% não. Professor, tenho vários temas aqui nessas abordagens de rua, vou tentar separar alguns deles para a gente poder, junto com a Larissa, poder submeter a vocês para fazer o nosso papel de discussão. Escolher aqui entre os principais a questão do perfil do eleitorado, primeiro para o senhor comentasse, nossa aldeia aqui isso muda muito, e o elemento da desilusão, de que forma esse elemento na cabeça do senhor pode influenciar nesse resultado, na escolha do eleitor neste ano? Bom, questões bem complicadas logo de cara, né? Mas enfim, vamos tentar de alguma forma dar algumas opiniões que não necessariamente podem ser as únicas nem as verdadeiras, né? A tendência normal, dentro do que nós temos do perfil do Estado de São Paulo, eu creio que Bauru não foge muito à média geral, né? Nós não somos uma ilha em relação ao que é o Estado de São Paulo. Interessante notar que desde 94 até 2014, acompanhando um pouco as eleições para governador no Estado de São Paulo, o que fica evidente é que cidades como Bauru, o perfil como Bauru, que são de perfil médio, né? Que não são grandes cidades, nem pequenas, mas ficam no perfil médio, fica claro que a tendência é de um voto cada vez mais conservador, né? Ou seja, tanto na classe alta como na classe baixa, né? Nós temos verificado e constatado isso aí estatisticamente, né? Que o voto não vai mais para um partido que seria centro-esquerda, e sim vai para um partido que seria centro-direita, né? Então, este perfil que nós temos aqui de Bauru, né, indica claramente que o voto vai ser conservador, né, se segue a trajetória que nós estamos acompanhando desde 94. Né? Agora, com relação à questão da desilusão, é muito interessante historiar um pouco o processo, né, porque senão a gente não procura entender o que está no caminho, como que isso aconteceu, enfim, quais são os fatores que de alguma forma acabam influenciando nessa questão atual. Eu remetiria a 2013 como um momento importante, né, de ruptura em termos do que significa a representação política. Uma das bandeiras, tanto dos grupos que eram a favor dos centavos no ônibus, como que eram contra, né, o que ficou bem claro, patente em todos os grupos, é que o que estava em dilema era a questão da representação política. As pessoas falavam que os políticos não representavam os interesses da população, ou seja, há uma dissociação entre aquilo que seria o político, enquanto ente que está, de alguma forma, administrando o país, e aquilo que a população esperava desse político. E aí entramos num processo de crise de representação, que se acentua muito com o impeachment da Dilma, não é? Um governo que se considera ilegal, governo Temer, e aí você passa a ter uma descrença generalizada no que é o sistema político atual. Se esperava que houvesse alguma transformação um pouco mais significativa para estas eleições. No entanto, não aconteceu nada, né? Nós estamos no mesmo quadro, na mesma situação. Eu diria que nos mesmos quadros, ou seja, políticos tradicionais e os que são novos são piores do que os tradicionais, né, em termos de propostas e do que eles representam, né, em termos de pensamento conservador, de tal forma que nós chegamos a um momento onde é perfeitamente explicável a desilusão com a política, né? Mas nós temos que atentar para alguns pontos que eu penso que são importantes, né?
primeiro, talvez seja isso que os políticos querem, não é? De que a gente não se preocupe com a política e eles fazem tudo possível para que as pessoas fiquem desgostosas com isso, não é? Porque quanto menos pessoas se interessarem pela política, melhor para eles, não é? Enquanto classe, enquanto grupo, como foi colocado pelas pessoas, uma percepção bastante lúcida, né? Estão lá e se entrar na patota, não tem, né, esse tipo de ação, né? Por outro lado, é importante ressaltar o seguinte, né, que embora a campanha tenha um custo muito elevado, o que foi aprovado até agora é que 82%, ou mais do que isso, né, vai ser financiado com dinheiro público. Ou seja, a população tem que entender que nós estamos financiando esses deputados, né? E aí o que sobra para nós são os mecanismos de cobrança, né? Que ficou claro e patente nas falas de todas as pessoas que é muito difícil você cobrar isso de um deputado que você votou, de um vereador que você votou, de um governador que você votou, do senador, enfim, daqueles que estão concorrendo, né? E esse é um dos pontos chaves que eu pensava que poderíamos ter chegado a esta eleição com alguma transformação, a chamada reforma política, né? No entanto, nós estamos num quadro bastante pessimista, desde o meu ponto de vista, né? Porque nós não temos alguém que represente uma ruptura significativa. O dinheiro público é o que vai bancar a campanha dessas pessoas, né? Ou seja, os partidos trarão um acordo para que o volume de dinheiro para financiamento seja imenso, é uma coisa absurda, né? Já que, teoricamente, a iniciativa privada ficaria mais ou menos exposta, né? Por toda a questão do Lava Jato, enfim, todos esses processos que a gente está acompanhando, né? E em termos de coligações, de alianças e de uma possível união, o que ficou bem claro é que, por enquanto, está em jogo os interesses econômicos particulares para negociar tempo, para negociar aliança, para negociar, ou seja, o pior da política, né? Interesses bem vamos dizer assim, baixos, né? No sentido literal do termo, ou seja, não há uma preocupação com o interesse público, e sim com o interesse particular. Carlos, mais uma pontuação. A gente vai discutir um outro bloco para avisar quem está nos assistindo a questão do financiamento público. Mas com esse quadro de desilusão, com esse sistema eleitoral fixado, não modificado para esse pleito, acrescentando um pouco mais desse ponto, esse sentimento que alguns partilham de que pode haver modificação na estratificação, no perfil do candidato a ser eleito, os dados não mostram que isso continua perigoso? Sim, assim, eu queria só comentar o que o Max disse. Eu acho que o grande problema ali também na questão da desilusão e da falta de representação é o discreto em relação aos partidos, né? O nosso sistema político, ele é um sistema partidário, né? As pessoas se candidatam a cargos políticos, nós vamos votar e eleger os candidatos no mês de outubro, baseado em propostas partidárias. E pelas entrevistas que nós vimos, as pessoas desacreditam nos projetos políticos partidários e passam a acreditar muito nas pessoas. Então, às vezes decidem até pela pessoa, né? O voto dependendo da pessoa. Então é um complicador, porque muitas vezes o voto se transforma muito mais pessoal do que ele já é. E a nossa representação é partidária. E nós vamos estar financiando, né, o Max mencionou, no fundo público, 1 bilhão e 700 milhões de reais para os partidos. E eles vão fazer essa distribuição interna na campanha política. Então, não acreditar na proposta partidária é um problema, né? E acreditar mais na proposta de um determinado candidato ou outro também pode ser um complicador no resultado final das eleições. Mas me chamou a atenção também os números de Bauru, a diminuição dos eleitores na faixa etária do voto facultativo, dos 16 aos 18. Né? Me preocupa se for o reflexo da desilusão, ou seja, do jovem não querer participar do processo. Teria que fazer uma investigação se é uma questão de natalidade mesmo, se há uma diminuição, ou se há um discreto desinteresse dos jovens pela política, como os entrevistados aí se manifestaram, desacreditando, assim, num desalento total com o processo eleitoral, processo político, com a representação partidária. O Max já trouxe vários aspectos para a nossa conversa que nós vamos aprofundar ao longo do programa, não é, Max? E hoje não existem questões fáceis, são leituras possíveis, né, Nelson? Mas eu queria perguntar para o Carlos o seguinte, a questão da Operação Lava Jato,
que colocou grande parte dos atuais eleitos no rol de investigados e que ajuda a reforçar essa visão que a gente viu na reportagem de que não existe político honesto no país. Você acredita que a Operação Lava Jato tem uma leitura de que ela ameaça o sistema político? Ou, na sua visão, ela ajuda a depurar esse sistema? Olha, eu acho que ela está depurando, né? O Max mencionou muito bem. As eleições elas foram muito caras no Brasil, né? A estimativa que na última eleição presidencial o valor gasto foi de R$1 bilhão. Então é um valor altíssimo. E o financiamento dessas campanhas foram feitos através dos chamados caixas 2, né? Que é o dinheiro que está sendo apurado aí ou depurado pela Operação Lava Jato. Tanto é que o processo eleitoral foi alterado e agora quem vai fazer o financiamento da campanha é um fundo público, né? Um fundo que nós estamos pagando. Então, de fato, o sistema político não conseguiu dar uma resposta adequada para o seu próprio financiamento eleitoral, né, do processo eleitoral, e quem assumiu essa função foi o Poder Judiciário através dessa operação chamada Lava Jato, que no limite ela acaba investigando de fato os caixas 2 que foram usados aí durante as campanhas eleitorais. Se o Nelson me permite, claro. Max, você já tocou brevemente nesse ponto, gostaria que você aprofundasse. Esse descrédito, essa desilusão favorece a ascensão de líderes autoritários, populistas, quando você citou dos novos que estão aí? Bom, eu diria o seguinte, né, que de uma forma bastante clara, assim, muito lúcido, né, o pensamento conservador como um todo está em auge. Né? Bom, talvez seja interessante explicar o que é esse pensamento conservador. Né? O pensamento conservador é aquele que não aceita a instalação dos direitos já garantidos pela Constituição. Né? Por exemplo, se você pega a questão do aborto, ela tem uma regulamentação, né, específica, legal. No entanto, no imaginário das pessoas, ser contra parece que é, de alguma forma, uma maneira de expressar um sentimento que expressa um valor que, inclusive, na lei já está determinado de outra maneira. Né? Então, isso é muito normal, muito, de alguma forma, bastante aceitável, né? Quando as pessoas veem que não há possível saída para uma situação em que nós estamos com uma situação atual que é de crise econômica. Né? Então, a saída qual que é? Se apegar aos valores tradicionais, se apegar aos princípios mais clássicos dentro da que seria a configuração social. E, no entanto, isso não tem nada a ver com aquilo que se faz no âmbito político. Né? Ou seja, eu posso ter um posicionamento evangélico, um posicionamento cristão, mas a lei caminha por outros lados. Não é? E isso que a gente fala que é o pensamento conservador, a resistência moral que você tem, alguns princípios que já estão garantidos em lei. Não é? E um discurso que chama muito a atenção das pessoas, porque se apega nesses valores clássicos. Né? Então, tem uma repercussão imediata, né? E um resultado bastante positivo para aquele que assume esse papel. Embora na vida particular dele possa ser o pior dos cidadãos, mas publicamente ele se apresenta como representante de Deus, família, tradição, enfim. Os bons né? costumes. Bons costumes, né? Enquanto que a política não tem muito a ver com isso, né? A política, já a própria palavra explica, a origem é muito interessante, né? É polis, é a administração da cidade. Na Grécia Antiga chamava administração da cidade, porque não existia a Grécia enquanto país, existiam cidades-estados, né? Então era a administração da cidade. E isso que nós temos que entender, né? Quer dizer, o que faz o político? Administrar. Né? O que significa administrar? Estabelecer leis, estabelecer princípios, normas, tomar medidas que repercutem na vida nossa. Né? Portanto, se você adota um princípio conservador, por trás desse princípio conservador, você está abrindo espaço, né, para que exista um hiato entre aquilo que é legal e aquilo que é ilegal. Né? Que é um campo de atuação muito delicado, muito perigoso. Né? Ou seja, eu diria que é interessante que se pense no que é a questão pública, por um lado, e o que é a questão particular de outro. Né? Quer dizer, posso ter meus valores, sim, mas acima dos meus valores está o bem comum. Né? E o bem comum tem que ir por outro lado. Né? O senhor ia aguçar um pouquinho mais essa relação, o nosso papel de fazer leitura, né, desse quadro. O professor Alberto Diniz falava que é muito fácil enganar no Brasil. Dada a estratificação social, a gente não medir a régua pela nossa possibilidade eventual de conseguir fazer essa leitura numa situação privilegiada, até porque estudamos para isso. Mas a grande massa do eleitorado, o fato é que ela converge por fatores conservadores ou não
para outro tipo de objeto de escolha. O senhor acha que tem algum risco aí dessa questão da Lava Jato ainda pendurando nela e todos os seus efeitos a partir de 2013 não se transformarem em votos na distribuição do perfil dos deputados, por exemplo, com esse sentimento que a gente diz de tanta alteração assim? Sim, eu não creio em muita mudança, sinceramente. E até mesmo as pessoas que se colocam como alternativas, né, como outsiders, de fato não são, né? E basta a gente fazer como um dos entrevistados disse, de procurar na internet informações, e que muitas vezes que se colocam como alternativas do não político, de fato eles não são. Eles são políticos tradicionais, mas que nunca estiveram à frente do executivo e com um cargo com expressividade, né? Então, acho que o risco que a gente corre nas próximas eleições é de manter o perfil, né, perfil conservador do eleitorado e também o perfil dos políticos. Eu acho que nós não teremos aí muitas alterações no Congresso Nacional e nem mesmo nos governos estaduais, propriamente até no governo federal, de uma opção alternativa, radical, que não seja dentro do próprio processo político, partidário, que a gente costuma ter. 30 segundos, professor. O senhor concorda com essa visão conservadora? Não só concordo, como assino 3 vezes embaixo, né? Não uma, 3 para reafirmar bem esse posicionamento. Eu creio que é interessante que as pessoas pensem que é o seguinte, que o que nós vamos fazer vai determinar nossa vida pelos próximos 4 anos, ou talvez mais, né? Então, não é uma escolha fácil, a gente sabe disso, não é uma escolha tranquila, nós sabemos disso, mas, como foi colocado pelas pessoas, pesquisar, procurar se informar, ver, tem pessoas que são honestas, sim, não podemos falar que todos são corruptos, né? Tem pessoas que têm uma certa trajetória que provam e abonam que vale a pena votar neles, né? Depois do intervalo, a gente volta, continuamos falando sobre a eleição, principalmente sobre o cenário aqui da política local. Voltamos já. Bauru em Debate está de volta e hoje o tema em discussão são as eleições deste ano. Na companhia da jornalista Larissa Rosseto e dos professores do Departamento de Ciências Humanas da Unesp, Maximiliano Vicente, o Max, e Carlos Napolitano. Antes de retornarmos nossa conversa, eu gostaria de chamar a contribuição dos alunos do 3º ano do curso de Relações Públicas da Unesp. Eles fizeram uma pesquisa qualitativa sobre os pré-candidatos à presidência da República. É o trabalho de conclusão de disciplina, teoria e pesquisa de opinião. Foram separados grupos focais por segmentos com jovens de 18 anos, universitários, docentes, comerciantes, representantes políticos, mulheres e pessoas com mais de 50 anos. Uma das alunas da turma traz as principais conclusões da pesquisa. Como resultado, observamos que os alunos em geral, da Unesp de Bauru, assim como aqueles engajados em causas sociais, representantes políticos e jovens de 18 anos buscam um candidato ideal, alguém que valorize as minorias e trabalhe com projetos sociais, a fim de diminuir as desigualdades. Os alunos, os jovens microempreendedores, jovens de 18 anos e até mesmo aqueles engajados em causas sociais, geralmente se informam sobre política através da internet. Já os representantes políticos, as mulheres de 25 a 45 anos, pessoas acima de 50 anos e os jovens microempreendedores buscam planos para melhorar a economia, a empatia, a transparência, investimento em educação, saúde e segurança, assim como valorizam propostas inovadoras. Por fim, sobre o conhecimento a respeito dos candidatos que estão disputando a corrida eleitoral, os jovens de 18 anos demonstraram quase total desconhecimento. Já o grupo de mulheres não participa ativamente da vida política. Já as pessoas com mais de 50 anos demonstraram ter bastante conhecimento a respeito da trajetória dos candidatos. Bom, as conclusões da pesquisa são muito amplas, é impossível ela resumir para a gente, mas o que ela traz de uma forma geral é que grande parte dos grupos focais, eles desconhecem os pré-candidatos, os jovens principalmente, mas eles falam muito que vão buscar se informar, já citamos aqui, pela internet. A propaganda eleitoral está perdendo peso, a importância com essa possibilidade de as pessoas se aprofundarem pela internet na busca de informações sobre esses candidatos? Eu acho que sim, né? E a última reforma eleitoral que nós tivemos, né, que foi do ano passado, no final do ano, com 2 alterações, uma no Código Eleitoral e uma na lei dos partidos, ela reduziu, ou melhor, ela extinguiu
um programa partidário que era vinculado toda semana, né? Então a gente não tem mais aqueles programas de 10 minutos que passavam às terças-feiras no horário nobre, às quintas-feiras. Isso veio dentro do pacote político até para fazer o financiamento público da campanha, né, Max? Então isso fez com que ele tivesse menos informações sobre o processo partidário, sobre quem está se colocando para as próximas eleições como candidato ou pré-candidatos, e sem contar também que o prazo da propaganda eleitoral, né, que é aquela que o candidato perde voto, ele também foi diminuído. Então nós estamos aí num compasso de espera para ver quem de fato vai se lançar, quais serão as coligações partidárias, para a gente poder de fato começar a fazer as nossas escolhas. E ia provocar o professor Marcos sobre a questão do papel da internet, dado o volume das pesquisas que mostram pelo menos 2/3 do movimento de informações, culpa nossa, dos usuários, não tem checagem quase nenhuma e é de fonte falsa, para usar a expressão já conhecida. Nesse sentido, se isso não vai embaralhar ainda mais o que a gente estava comentando no primeiro bloco, aqui de capacidade mínima de discernimento. Olha, sem dúvida nenhuma, né? E, inclusive, vale a pena um pequeno recorte para falar que essa é uma tendência mundial, não é só questão específica nossa, né? Se você pega, por exemplo, a eleição do Obama, se deu via rede social, né? Se você pega a questão do Trump lá nos Estados Unidos com a Rússia, tudo questão via internet. A questão central é o papel da informação, né? Eu sou da época analógica, costumo brincar na sala de aula, né? Então, na época analógica é assim, a gente não digitalizava, né? A gente datilografava, né? E que significava as duas coisas? O que significa as duas coisas? Que antigamente o processo de você ter uma informação era longo, demorado, e você poderia, nesse processo longo, pesquisar com mais calma, com mais profundidade, embora tivesse menos dados, mas eram mais confiáveis do que nós temos hoje, que temos uma abundância grande de dados, né? E que esses dados eles são criados muitas vezes justamente para confundir, né? Na teoria da comunicação a gente fala o seguinte: quanto mais informação, mais desinformação, né? Quer dizer, terminam de tal forma que no final das contas você perde a noção daquilo que seria o conjunto do valor da informação, né? Agora, tem que tomar muito cuidado com a internet, né? Eu diria o seguinte, né? Que há alguns dados, alguns princípios que podem ser adotados. Então, quando você recebe uma informação muito, vamos dizer assim, estrambótica, né? Tipo, não, o Alckmin está com carta terminal, bom, desconfia, né? Porque é uma informação muito forte. Então, sempre, já que nós temos esse acesso à informação, é importante checar, desde vários pontos de vista, a informação que você recebe. E, na melhor das hipóteses, se você ainda permanece com dúvidas, não passe a informação para adiante, né? Para o jovem que apenas usa a internet, eu diria que tem alguns sites que são clássicos que vale a pena frequentar. Por exemplo, o site Transparência Brasil, né? Que sem dúvida nenhuma é o que tem maior volume de dados mais confiáveis, né? Lá você tem informações certas, né? Então, cuidado com as informações dos amigos, cuidado com as informações que aparecem na internet, né? De forma muito, vamos dizer assim, rara, muito estranha, que te chegam, dados que te chegam, que são de fonte duvidosa, que você não tem uma única versão, de tal forma que eu diria assim, que nós estamos num momento onde ter acesso a essa informação é o que pode decidir o voto, né? Portanto, se esse acesso à informação é o que decide o voto, vale a pena que a juventude, como tendo essa fonte de informação, tenha o máximo cuidado com relação a ela, né? A gente alerta isso constantemente na sala de aula e com todas as pessoas que a gente conversa. Fala, olha, não é porque está na internet que é verdade, né? Não é porque está no jornal que a coisa foi assim. Então, dúvida é fundamental, a dúvida é fundamental. No entanto, nós sabemos que uma vez que você publica uma informação, ela está publicada, o dano está feito, né? Por mais que você venha depois pedir desculpas, se retratar, o que falou, está dito, e isso tem repercussão para a pessoa, né? Por isso que a gente aconselha tomar muito cuidado na hora que você compartilha informações na internet, né? Tenha certeza de que essas informações estão corretas, senão morre aí a tua rede, né? Você não amplia essa informação, né? E a juventude ela tem que entender que a informação é o que te dá condições para você votar de uma forma mais consciente, né?
Então, claro, você pode usar para jogos, para se distrair, entretenimento, mas há um momento que ela tem que ser muito séria, né? E aí, nessa seriedade, é que de alguma forma você acaba tendo elementos que podem te ajudar a decidir. No entanto, a decisão é individual, né? É importante que você não se deixe levar por aquilo que te chega de contatos, via contatos, via informação. Não, toma cuidado e você opte consciente, sabendo que a tua informação é a que te dá base para tomar uma decisão, né? Mas é um processo que nós estamos vivenciando mundialmente, né? Infelizmente ou felizmente, a coisa está mais democrática, né? E a internet traz isso, a democracia na informação, mas a qualidade ela também se prejudica muito, né? Eu acho que estamos num momento onde esse fator pode pesar muito nas próximas eleições. Por isso que é importante ficar muito alerta para essas fake news, né? Notícias falsas que todo mundo fala, mas pouca gente se aprofunda para ver qual que é a origem desse processo. Carlos, se a gente observar as últimas eleições, tem uma tendência de crescimento de votos brancos e nulos. Para o jogo eleitoral, o que isso significa na prática? Candidatos eleitos com menos votos, candidatos que mais coligam com maior força? Para o resultado em si das eleições não significa nada, né? Porque é um direito do eleitor também votar branco ou nulo, né? Porque o resultado ele vai ser apurado com os votos válidos, né? Daí na eleição principal, aquele que tiver a maioria dos votos, o voto majoritário vai ser eleito, na proporcional, aquele que os candidatos que receberem, os partidos que receberem os votos proporcionais é que farão a composição das bancadas. Isso acho que tem a ver com a desilusão mesmo, que a gente já comentou no primeiro bloco, né, da desilusão da política. Então você vai para a urna, ao invés de fazer uma escolha, que seria sim, né, eu discordo de uma das entrevistadas, seria assim a efetiva participação política, você votar em alguém e não se abster, né, que o voto branco e nulo é uma abstenção, né? Você de fato está delegando a sua participação política para os outros, né, quando você vota em branco e nulo. Você não se importa com o resultado. Seja lá quem for, para mim tá bom. Esse é o discurso de quem vota branco e nulo. Mas assim, talvez o resultado efetivo é que candidatos aí que não tenham tanta qualidade, né, possam ser eleitos com uma margem muito baixa de votos, em especial se a gente for pensar nos cargos proporcionais. Aí pode ser um reflexo negativo nesse sentido. Professor, eu ia juntar esse dado do comentário do Carlos com o anterior, da questão da desilusão, da ideia de transformação num país em si, com a massa de eleitorado, que é aqueles que vão escolher com um percentual muito dado, fazendo duas estratificações aqui. A eleição extemporânea que teve por razões eleitorais aqui em Bariri e de Tocantins, onde ambas, só como retrato de amostragem nosso para o nosso bate-papo, em torno de 60% do eleitorado foi ausente, somando votos brancos e nulos. A minha indagação dessa bolha é identificar, então, quem são esses que não querem, e têm o direito de fazê-lo, que querem transferir esse direito para terceiros de escolher e que vão poder decidir a eleição. Porque esse sentimento pode ser majoritário e definir a regra do jogo. Exato. Eu creio que o Carlos já deu alguma pista e eu gostaria também de colocar algum ponto a mais nessa reflexão. Nós temos que partir de um princípio fundamental, que é o voto obrigatório, né? Não adianta você falar, e se não fosse? Não, ele é, né? Portanto, nós somos obrigados a votar. Não tem como você fugir dessa questão. Se nós somos obrigados a votar, o que tem que ficar bem claro é o seguinte, e mesmo que não fôssemos obrigados a votar, é a compreensão do que é a política, né? É isso que as pessoas não conseguem fazer a ligação entre o que significa escolher um deputado, um vereador, um senador, um presidente, um governador, com o futuro teu enquanto cidadão, né? O que faz a política? Rege as normas do país. Veja, nós vamos ter ministros do Supremo Tribunal Federal que provavelmente vão se aposentar. Nós vamos ter uma escolha importante que é o presidente do Banco Central, que passa pela sabatina do Senado, né? Nós vamos ter os deputados que podem fiscalizar e propor leis. Ou seja, nós temos que pensar que a estrutura do nosso país é feita por quem a gente vai escolher. Se eu me omito, né, concordo plenamente com o Carlos. Veja, o que você está fazendo? Não querendo assumir um posicionamento, não é? E não adianta depois você vir reclamar e falar e se manifestar, porque você se omitiu, não é? O que não pode acontecer
é que você pense que escolhe um deputado e que ele vai roubar. Não, ele faz muito mais do que isso. Né? Nós é que temos que tomar essa consciência, né? De que ele faz mais do que isso e que depende daquilo que a gente pressionar ou não pressionar, o resultado da eleição, ele pode direcionar o país para um lado ou para o outro. Vamos pegar um caso bem concreto, a reforma da Previdência. Ora, não foi aprovada por quê? Né? E havia propostas inicial por parte do governo federal que era péssima para o país. Diante da pressão da sociedade civil ou do medo dos deputados de que vai ter uma eleição, eles recuaram. Né? Mas nada impede que daqui, na próxima eleição, eles voltem à carga com tudo. Depende de quem? De nós. Né? Então, por que é importante votar? Por que não é importante votar? Porque você está decidindo o teu futuro. É só isso. Né? Agora, se você não quer decidir o teu futuro e quer que outro decida, aí tudo bem, então fica quieto, não vá para votar. Né? Eu costumo falar o seguinte, que votar custa. Né? E quem fala isso não sou eu, é um pensador importante que é Manuel Castells. Ele fala o seguinte, usar a internet, ter eleição, é algo que custa, o acesso à informação custa tempo, você vai se privar de outra série de questões, né? Você vai ter que se aprofundar, né? Mas é necessário que seja feito, senão não vale para nada o que nós temos em termos de recursos. Né? E aí é que as pessoas têm que começar a enxergar que política não é Brasília, política não é senador, política não é só deputado, é aquilo que acontece no teu cotidiano. Né? Então, eu não sei se o exemplo da Previdência pode ajudar a entender um pouco o que faz um deputado, né? Mas assim como a Previdência, teve a reforma trabalhista, né? E outras que podem eventualmente vir. Então, é importante que as pessoas tomem ciência de que a cidadania passa pela participação. E participação é escolha. É risco? É. Agora, melhor arriscar do que não ficar quieto, né? O importante é depois continuar cobrando. É isso que a gente tem que fazer. Os mecanismos de cobrança posteriores, que os nossos ilustros deputados fazem questão de que não sejam colocados em jogo. Por exemplo, o voto distrital. A reforma política passaria pelo voto distrital. Aí toda essa questão da votação em Bauru morreria, porque seriam pessoas daqui, e aí você vai ter que dar conta aqui do que você faz. Né? Não é como esses candidatos que vêm, que eles somem, desaparecem, e só Deus sabe o que eles fizeram, o que deixaram de fazer. Né? Alguns nem sequer conhecem, nem sabem onde é que fica Bauru, se você bobear. Né? Então, eu vejo por aí uma questão bastante interessante para as pessoas refletirem. Né? Eu insisto muito, tão importante como escolher o presidente, é escolher um deputado. Talvez no nosso sistema seja mais importante escolher o deputado do que o presidente. Haja visto o que aconteceu com a Dilma. Né? Quem aprovou o impeachment não foi ela, enquanto presidente, sim o Congresso. Né? Então, eu creio que vai um pouco por aí a resposta. Né? Já pegando o gancho, então, do Max sobre a questão dos deputados, Bauru hoje tem um cenário bastante pulverizado, como nas últimas eleições. O Nelson acabou de atualizar, são cerca de 30 candidatos a deputado estadual, federal. A tendência é de que tenhamos no máximo 2 eleitos a deputado estadual, nenhum de novo a federal. Vocês se arriscariam a palpitar, analisar esse cenário, Max? Com toda certeza. Eu sinto muito pelo que eu vou falar pela comunidade bauruense. Bauru pensa que tendo um deputado estadual ou deputado federal se soluciona os problemas. Não, necessariamente não. Né? Tem que tomar muito cuidado em quem você escolhe, tem que tomar muito cuidado em acompanhar o que ele vai fazer depois. Né? Embora, teoricamente, o fundo partidário possa ajudar a eleger um deputado por Bauru, pode ser interessante, mas não temos ninguém com esse cacife para o âmbito federal, por enquanto, esse é o meu ponto de vista. Seria interessante ter um deputado de Bauru? Sim, porque depois que ele é deputado, aquele dinheiro que ele recebe poderia voltar para Bauru. Mas não necessariamente ter um deputado significa que Bauru vai melhorar. É isso que as pessoas têm que entender. Não é? Porque senão a cidade de São Paulo, que tem muitos deputados, seria uma maravilha. Não é? E não é. Não é? Então a ideia é tomar muito cuidado de associar a solução dos problemas pelo personalismo de um deputado. Né? Eu creio que não passa por aí, passa por outras instâncias, não é? Principalmente hoje, né, que funciona muito em função de projetos, não é? Enfim, de uma dinâmica um pouco diferente do que era faz 10 ou 15 anos atrás. Não é? Hoje não adianta ser político amador, tem que ser profissional. Não é? Profissional no bom sentido do termo, conhecer, saber, participar, não que não possa ser qualquer um. Mas eu creio que associar os problemas de Bauru a ter ou não ter um candidato é uma visão, do meu ponto de vista, muito pobre. Né?
muito simplista. A coisa é muito mais complexa do que isso, né? Por outro lado, dado o problema do eleitorado que a gente fala aqui, das questões de consciência, ter ou não ter deputados sem a regra do jogo sendo distrital, cria uma lacuna e esse desespero de ter alguém representando, pelo menos perto do seu quintal. Então, eu acho que esse é o grande ponto, Nelson. Você ter um candidato que você escolheu e elegeu, e ele está no seu cotidiano, né? Na fila do supermercado, na fila do açougue, no clube, jogando bola, né? Então é a chance de você cobrar o candidato pelas propostas que ele fez. Eu acho que essa é a única vantagem, Max. Esse discurso também que Bauru e a região pode eventualmente ter melhorias ou mais emprego de verbas federal, estadual, por termos um representante, eu não acho uma posição até adequada de se pensar, né? Porque a gente está jogando a questão para esse político de uma barganha. Então ele vai favorecer um eleitorado que é regionalizado, e a circunscrição eleitoral é estadual, por hora, né? Enquanto não tivermos o distrito eleitoral, qualquer eleitor de São Paulo pode votar em qualquer candidato de São Paulo. Então eu posso votar em um candidato de Santos, de Prudente, seja onde for, ele vai me representar. Agora eu acho que o interessante, repito, é você ter o contato imediato com ele, de você poder efetivamente cobrar. A gente pode eleger um candidato de São Paulo e a gente nunca encontrá-lo, né? Nesses 4 anos. E aqui em Bauru a chance de a gente trombar com esse sujeito aí no nosso dia a dia é muito mais fácil. A gente pode cobrar efetivamente a proposta que ele fez e os resultados que a gente espera. A gente falar um pouco sobre mini reforma eleitoral no próximo bloco, mas vou deixar aqui uma provocação no ar, para dentro do que a gente comentou no primeiro e segundo bloco, para iniciar o terceiro, uma sugestão para discutir o efeito que eu chamo de efeito bolha, de que forma o perfil dos candidatos a presidente, nesse momento, e as suas estratégias que estão sendo postas, podem angariar votos deste ou daquele segmento capaz de conquistar o mínimo da eleição e ir primeiro para o segundo turno, se eventualmente ele ocorrer. Já voltamos em seguida para continuar discutindo. Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala sobre eleições na companhia da jornalista Larissa Rossetto, Maximiano Vicente e o professor Carlos Napolitano. Eu comentei, deixei a provocação no ar para a gente aproveitar o início desse último bloco. O que eu chamo de efeito bolha, mas pode encontrar outro nome, professor, é de tentar fazer um exercício agora, independentemente do processo de escolha, dos perfis dos presidenciáveis que estão apostos, de todos esses elementos, se é possível a gente identificar a capacidade deste ou aquele de, dentro de sua estratégia, agregar votos suficientes para ir para o segundo turno. Temos um eleitorado potencialmente com um candidato mais conservador agora, um outro que é mais reformista, aquele que já está sedimentado em um sentimento mais emocional, enfim, tem os nomes já postos. Isso vai fazer a diferença de alguma forma na regra do jogo? Bom, eu particularmente, eu diria que por enquanto estamos ainda no momento de definir quem vai ser candidato mesmo, né? Há uma barganha por uma questão de tempo na televisão, de propaganda, de formação de alianças, né? Que ainda não se fechou, né? Então, embora o quadro já seja muito assim visível, né? De quem que vai ser, como que vai ser, eu diria que ainda há margem para negociações, inclusive para que algum candidato se retire, né? E possa eventualmente ceder espaço grande para outro candidato. Eu alertaria para 2 ou 3 coisas que penso que são importantes. Primeiro, vendo as últimas eleições, até 2006, né, ficava muito claro que havia um partido, o Partido dos Trabalhadores, que tinha uma capacidade imensa de agregar votos nas classes mais baixas, não é? Nos estados mais pobres, não é? Isso era visível. No entanto, depois de 2006 para frente, essa tendência a gente tem um processo de queda, né? Então, em termos do que é escolha de mapeamento de perfil e de possibilidades dos candidatos, eu diria o seguinte, que nós estamos, no momento, todos os candidatos caminhando para um centro-direita, que é reflexo dessa mudança do perfil do eleitor, ou seja, o eleitor que votava no centro-esquerda ficou desiludido pela questão do PT, envolvimento dele com essa questão da corrupção, e agora esses grupos eles tentam leiloar esse perfil desse eleitor, né? E aí, então nós temos
por um lado, uma experiência de um administrador, né, como é o caso do candidato do governo do estado de São Paulo. Você tem alguém que tenta aparecer como novo, que é o Bolsonaro, né, que é alguém que não faz parte da política, embora, como o professor Carlos falou, ele seja um político muito tradicional, né? E aí existem outros candidatos com potencial. Mas o que vai decidir, quando que isso vai começar a ser decidido diante desse cenário que a gente está colocando, né? Provavelmente a partir de agosto, né? A partir do momento que você fecha as alianças em julho, que se define tudo, né? É aí que começa o jogo para valer. E vai ser um jogo curto, né? Muito rápido e talvez sem tempo para a gente poder ver e refletir quem são essas pessoas. Particularmente, torça por um segundo turno, né? Particularmente torça por um segundo turno, porque aí você tem uma definição melhor das alianças. Mas não me estranharia nada que no primeiro turno alguém populista levasse, né? Eu comecei o ano falando coisas que hoje eu tenho que morder a língua e falar que errei, né? Para mim, algum candidato tinha o voo muito curto. No entanto, estou vendo que ele está crescendo, né? E aí começa a ficar muito preocupado, né? Porque não é justamente aquilo que a gente deseja, mas que é o reflexo dessa situação da população que vai caminhando na sua votação mais para o centro-direita do que propriamente para um centro-esquerda ou uma postura mais radical. Esses são os números que a gente tem de 2006 para frente, né? 2014 ainda no âmbito federal houve uma votação que seria no PT, mas de lá para frente e as eleições que nós tivemos aí agora municipais provaram isso, né? Que se há algum partido que está perdendo é o PT e quem está ganhando são o resto, de uma forma geral, né? Então, eu tomaria um pouco de cuidado, viu, Nelson? Eu creio que ainda nós vamos ter por aí alguma surpresa no meio do caminho. Nas últimas eleições, Max, para presidente e governador de 2014, se a gente olhar o voto do bauruense, falando agora desse recorte, todos os candidatos mais votados foram do PSDB. Você acredita que essa tendência se mantenha ou o PSDB deve desidratar, assim como os outros dois grandes partidos, como o PT, que você já citou, que já vai por esse caminho, e o PMDB, na esteira das investigações da Lava Jato? Olha, Larissa, eu acho que o PSDB tem que solucionar os problemas internos dele, né? Não há um PSDB, há muitos PSDBs, né? E com uma característica que é própria desse partido, né? Quer dizer, acreditar nos seus, vamos dizer assim, políticos de peso, né? Por enquanto, até agora, o que nós temos é justamente o contrário, né? O político de peso está se afundando, né? Nas próprias falas dele, né? Mas, de qualquer forma, Larissa, eu penso assim, que fica muito claro, pelas tendências que nós tivemos dos resultados das eleições municipais, se isso se refletir no âmbito federal, de fato, o grande perdedor vai ser o PT e os grandes vencedores vão ser o resto, né? PMDB tem uma penetração imensa no país, nós não podemos esquecer isso, é o partido que tem mais prefeituras, né? Seguido do PSDB. Então, esse peso administrativo pode decidir, sim, na escolha de um candidato como pode ser o PSDB, que ainda pode decolar. Mas, repito, primeiro tem que solucionar os problemas internos, né? Se você tem duas pessoas falando coisas diferentes, eu, se fosse um eleitor do PSDB, ficaria confuso com qual dos dois, ou como dos dois estão nessa relação, né? De novo, uma série de elementos, professor, para comentar da questão imaginária na cabeça do eleitor. A gente está aqui para fazer a tentativa de leitura do lado de cá, os movimentos de desilusão que a gente já comentou, as estratégias dos candidatos, esses perfis que eles tentam vender, cada qual com sua imagem para conseguir essa convergência de votos, e o grande volume que comentamos no bloco anterior daqueles que não querem nem escolher ninguém e que sequer vão comparecer às urnas. Aí a regra do jogo de 1,5%, a cláusula de desempenho para acesso ao financiamento eleitoral que foi definida pelo atual Congresso para essa eleição. Deixa eu ver esses tantos elementos. Então, essa ideia da mini-reforma eleitoral, dos partidos terem o financiamento público se tiver um desempenho eleitoral, do meu ponto de vista, essa medida tende a favorecer os grandes partidos, Max. Porque esses partidos é que terão efetivamente a massa dos votos, né? Então, talvez aí o PSDB, o PMDB, PP, PDT, o próprio PT, né, talvez eles consigam sobreviver a essa
cláusula de barreira disfarçada, né, que hoje é 1,5%, nas próximas eleições chegará a 3%, e o número ali estimado de 9 deputados federais para receber o fundo partidário. Dinheiro do caixa. Dinheiro do caixa. Esse, do meu ponto de vista, né, na interpretação minha da legislação e do processo que culminou com a aprovação dessa lei, o espírito dela é favorecer os grandes partidos, os partidos que estão no centro, o que iria na contramão do que a população está almejando, que é romper com a política tradicional, como foi colocado. Então é favorecer os partidos que estão lá, né, sem muitas mudanças no jogo. Mas, se possível, eu queria comentar o que o Max comentou a respeito da bolha. Eu acho que talvez possa acontecer, Nelson, sim, do candidato eleito ele conseguir fazer uma boa bancada, coisa que nas últimas eleições não aconteceu, né? A Dilma teve a maioria dos votos para presidente, ela não conseguiu fazer uma bancada com deputados petistas, e talvez por isso a fragilidade no Congresso Nacional e em decorrência o próprio impeachment. Talvez essa bolha, não sei se foi muito bem por aí, que eu entendi a pergunta, ela talvez possa fazer do próximo presidente um presidente com uma base de sustentação maior do que a última legislatura, né, do que essa legislatura em vigor. E talvez aí, até o que o Max colocou, as ideias das reformas que não vingaram no atual governo, que elas possam vir com mais força, né, se for essa opção do eleitorado brasileiro, se essa for a opção da eleição de um presidente de uma bancada mais conservadora, mais liberal, mais de centro-direita, daí talvez essas reformas aí, como a previdenciária, possa passar logo ali no primeiro, segundo momento. Mas eu acho ainda também, Max, que o processo não está aberto, né? O jogo não começou. A gente tem algumas pesquisas divulgadas, a gente dá muita atenção para os votos nominais, a gente não vê o resto, não é? Mais de 40% da população dos eleitores não sabem quem vai votar, e muitos desses indicam votos brancos e nulos. Então, o percentual de pessoas que já têm candidato e que talvez seja difícil uma mudança não chega a 40%. Então, tem uma margem de manobra muito grande. Quem vai decidir isso é a propaganda eleitoral, serão os debates, né? Muita gente que se coloca como candidato não tem preparo para enfrentar um debate, até pela falta de experiência nesse sentido. Então, acho que os debates eleitorais aí na televisão serão fundamentais para a decisão do próprio processo. Quer fazer? Por favor. Carlos, essa questão da mini-reforma política, o financiamento público, esse fundo público, que neste ano deve chegar a 1 bilhão e 700 mil reais, você acredita que ele resolve essa questão dessas relações corruptas entre iniciativa privada e sistema político, ou ainda há aberturas para Caixa 2, Caixa 3? Eu acho que ela foi uma resposta à própria questão da Lava Jato, né, que a gente já comentou no primeiro bloco, que a forma de financiar era um financiamento via empresas, pessoas jurídicas, e isso corrompeu o sistema. Então, o próprio sistema judiciário deu uma resposta a isso, declarando a inconstitucionalidade do financiamento de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. O Congresso Nacional acatou essa sugestão num diálogo institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprovou essa medida na mini-reforma eleitoral, e com uma tendência de barateamento de custos, né? A própria lei estabelece aí quanto os candidatos poderão gastar, né? Por exemplo, um presidente da República ele vai poder gastar 70 milhões de reais na campanha eleitoral. Se a gente for pensar e lembrar que a sobra de campanha na eleição do Fernando Collor foi de 60 milhões de dólares, né? 70 milhões de reais hoje é um dinheirinho pouco se comparado àquele montante. Então, acho que é uma forma de moralizar, de evitar a influência do poder econômico nas eleições, e a gente só vai poder saber se isso deu certo ou não depois, né, com o resultado final dela. Aproveitar um pouquinho do tempo, o mercado falou de um candidato que queria um candidato reformista, a desilusão aponta para um segmento imaginário que já comentamos de estratégia de um candidato, e tem, inevitavelmente, em algum grau, o perfil dos fiéis ao ex-presidente Lula. Não sei até que ponto isso vai transferir de voto. Nesse sentido, acrescentando um outro sentimento do efeito bolha que eu quis mencionar aqui por um outro viés, professor, para aproveitar o tempo. O candidato que conseguir, lógico, unificar essas estratégias, diante do que nós estamos falando aqui, tentando fazer um exercício imaginário de captação de votos e sua estratégia,
onde ele consegue se encaixar para conseguir ter voto suficiente, pelo menos para ir para o segundo turno? Bom, eu diria o seguinte, né? O que está bem claro, assim, de uma forma bem colocada aí, né, é que nós não vamos ter nenhum candidato que tenha uma postura radical nem em relação ao mercado, nem em relação a reformas, e isso está assim colocado, né? Eu creio que esse é um ponto nevrálgico, salvo os partidos mais à esquerda, né, que a gente tem que pensar neles como uma força também política interessante, mas que historicamente não conseguiram uma votação expressiva na trajetória política do nosso país, né? Se você pegar os partidos mais de esquerda, dificilmente conseguiram, têm dificuldades muito grandes para, inclusive, eleger algum deputado, né? Então, o cenário que você coloca para nós, em relação ao mercado, é ver até que ponto vai se aprofundar as reformas que já estão sendo implementadas, né? E, de cara, eu diria o seguinte, nenhuma delas favorece os trabalhadores, né? Então, é importante que as pessoas pensem que são trabalhadores, é importante que as pessoas pensem que não é porque houve um processo de corrupção que você tem que ficar quieto e não pode participar. É importante que as pessoas pensem que o que pode vir para frente é em função daquilo que a gente escolher, não é? E o mercado internacional está assinando claramente para questões muito graves dentro do nosso país, né? Se você pegar hoje quem são os grandes latifundiários de terras, por incrível que pareça, não são mais grupos nacionais, são grupos internacionais. Eles são os que explotam o minério, são as riquezas do país que estão em jogo, né? E essas riquezas do país que estão em jogo, o que o mercado quer internacional é que o candidato que seja eleito não mexa nessas estruturas, né? E pelo que nós estamos vendo nas trajetórias desses candidatos que nós temos, nenhum deles tem uma proposta para reverter esse processo, né? E aí entra em jogo a questão de ideologia política, né? Que é importante que as pessoas se identifiquem nesse pensamento conservador que nós tínhamos falado, como uma visão ideológica, né? Que é uma visão ideológica que está muito afinada com a visão ideológica neoliberal de mercado, né? Então, vendo o que aconteceu já recentemente nas outras eleições aqui na América Latina, nós estamos caminhando por um processo muito conservador e muito de direita, né? E é muito perigoso porque ele se caracteriza essencialmente por reformas estruturais para aprofundar cada vez mais o papel do mercado em detrimento daquilo que seriam os interesses da população. Todos os candidatos que eu vejo até agora se alinham dentro desse pensamento. Um mais, outros menos, mas nenhum foge a esse modelo, não é? Salvo, repito, aqueles grupos mais de esquerda que tradicionalmente, infelizmente, não têm expressão significativa na hora de votar, mas que marcam, sim, a presença, né? Mas em termos de concreto de eleição, as chances são nulas, né? Infelizmente. A gente tem mais um minuto para comentar a questão dos tetos de gasto de campanha. O senhor citou de presidente, o deputado estadual 1 milhão, o deputado federal 2,5 milhões. Se a gente olhar os dados oficiais, vai achar que esse dado escrito no papel é uma grande piada. Com certeza, né? 1 milhão para candidato a deputado estadual, talvez no território de São Paulo inteiro, né? Só de viagem, né? Se ele for visitar as 640 e tantas cidades que o estado de São Paulo tem, ele vai gastar só isso em combustível, né? Então, são dados aí que talvez aí, possa, de alguma forma, realimentar a ideia do Caixa 2, né? Que era o espírito da lei, era justamente o contrário a isso. Muito obrigado, professor Carlos Napolitano, Maximiano Vicente, por contribuir conosco nessa missão pública de discutir as questões públicas, aqui junto com a jornalista Larissa Rossetto. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, mas você pode rever este programa, assim como os demais do Barulho Debate, nas páginas do site da TV Câmara e da Rádio Câmara e também aqui da TV Unesp. Até o nosso próximo encontro.